convidar a Camila Schutte, que é a super empreendedora, tecnóloga, geek, sei lá o quê, engenheira de software, tudo que você pode imaginar. Ela conta quem é ela daqui a pouquinho. Bem-vinda, palmas. Além de tudo, ela é jovem, bonita e legal. Ela tem que ter chulé, né, gente? Não é possível. Não, tem que ter chulé, não é possível, não tem como. E aí quero chamar duas empreendedoras que eu mega admiro, a Roseli Cruz, da Neolaw, e a Natasha Pringlers. Pringles, é assim que fala, Nath? Pringler. Ou Pringles. São duas super empreendedoras que eu admiro demais a história delas. Elas vão contar um pouquinho. Elas têm, por favor, palmas para elas. Que também são lindas e magras. Não é de odiar, gente? Não dá para fazer. Eu tenho que convidar. Vamos lá. Bom, esse painel, por que a gente resolveu falar um pouquinho, porque a gente tem visto muitas histórias de empreendedoras de impacto. A gente está falando muito da questão de tecnologia, como a gente falou do prêmio agora há pouco, e a gente queria falar um pouco dessa questão das mulheres empreendedoras que têm conexões com outros países, que são empreendedoras de negócios aqui, mas que trabalham com negócios fora do Brasil. Eu vou pedir para cada uma delas contar um pouco a história, pode contar mesmo de onde veio, para onde vai, o que faz, e depois a gente vai trocar aqui algumas informações, e depois a gente abre para 3 ou 4 perguntas de vocês. Camila, quer começar? Pode ser. Eu sou a Camila Schutte, fiquei bem feliz de ouvir meu nome várias vezes no painel, fiquei, como eu tô chique. Eu tenho 22 anos, eu sou engenheira de software, eu sou a única menina formada em ciência da computação, agora da última turma da USP, e isso sempre mexeu muito comigo, eu sempre, desde os 17 anos, quando eu comecei a pensar sobre carreira, porque até então eu só queria aprender, não pensava nisso como uma profissão, eu só queria mudar o mundo. Isso sempre teve muito presente em mim. E aí, quando eu entrei na faculdade, me deparei com essa situação. Eu nunca fui do tipo que ficou sentada. E aí eu comecei a mexer meus pauzinhos. Acho que meu primeiro empreendimento foi o blog Mulheres na Computação, que era um espaço onde eu queria discutir tudo que eu estava vendo, e eu escrevia com o olhar de uma menina que estava começando na área, sobre os tópicos de tecnologia, que eu começava a ler e falava, nossa, isso aqui está tipo, super elaborado, foi um cara barbudo que reverbera estereótipo que escreveu isso, eu quero mudar isso. E começou a ter audiência, porque as meninas e as pessoas, em geral, que não se enquadravam naquele estereótipo, começaram a achar legal aquilo. E aí, depois do blog, e aí eu acho que é onde tem toda a minha relação com esse com global, a gente começou aqui no Brasil, eu sou a embaixadora aqui no Brasil do Technovation Challenge, que é o único programa e o maior deles, né? Uau. De empreendedorismo feminino de tecnologia. Então, é um desafio de 3 meses, onde a gente ensina as meninas desde como ter uma ideia, técnicas de brainstorming, até programação, que é a parte que eu mais gosto, que é onde eu consigo unir a minha paixão, que é tecnologia, com também dar essa ferramenta para essas meninas. Então, acho que é mais ou menos isso. Conforme a gente for passando, a gente pode conversar um pouco. E eu acho que a outra iniciativa global que eu faço parte é a Iridescent, que é uma ONG de ensino de ciência e tecnologia. Eu trabalho remoto aqui no Brasil, porque eu não consegui. Eu tentei sair do Brasil, mas não deu. Ele me puxou de volta e falou, não, você tem que mudar o seu país. E, por isso, eu trabalho remoto para eles, como engenheira de software, e é uma startup non-profit. Então, a gente pode conversar um pouquinho. E ela também se vale de todas as facilidades que a tecnologia traz para a gente ser global. Beleza? Acho que é isso. Super, Camis. Meninas, adoro a sua história. Nós vamos discutir bastante sobre isso aqui ainda. Quem quer começar? Roseli e Natasha, fica à vontade. A Roseli é a nossa PR. Então, tá bom. Putz, gente, primeiro, antes de falar, acho que de mim, primeiro é uma alegria. Eu falei, a Ana é uma pessoa que encanta qualquer pessoa. E o que ela construiu, acho que isso aqui, o que ela construiu, é algo que a gente deve saudar todos os dias, né? Porque eu escutei, acho que uma jornalista falando, escutei o painel anterior, me emocionei. Eu acho que a mulher se emociona. E a gente não deve ter jamais vergonha disso. Se emocionar é alguma coisa que o empreendedor ele tem que ser apaixonado, ele tem que querer mais,
isso é parte da gente. Eu acho que a mulher tem isso, e a gente deve continuar assim. Essa primeira coisa, eu agradeço vocês aí que tomaram, eu digo que o tempo é uma das coisas mais preciosas que a gente tem. E quando a gente escolhe o tempo todo, e o tempo está sempre ali, sempre ali. Então, eu queria agradecer vocês que tiveram a escolha e escolheram estar aqui. Então, para mim, é um prazer imenso estar falando para vocês, e me emocionei, e essa é a minha primeira emoção. Segunda emoção, eu já falei que é a Ana, que, na verdade, foi a primeira. E a terceira... Exato. E a terceira é um vídeo que eu vou colocar, e depois eu quero... Quando eu vi, foi a Nath, que parceira, amiga, sócia, uma das mulheres mais fantásticas, a Ana está junto, que eu já conheci, eu me identifiquei quando criança. Eu queria chamar um pouco a atenção, porque o painel passado falou disso. E eu convido vocês a assistirem esse vídeo, ele é rapidinho, me tocou demais. Eu me emocionei imensamente. Possivelmente vocês já conheçam, tá? Tem que dar tecnologia. This is Band Bossy. Take one. Pushy. Stubborn. Pushy. Stubborn. Bossy. Bossy. When I was growing up, I was called bossy. I think the word bossy is just a squasher. Being labeled something matters. By middle school, Girls are less interested in leadership than boys. And that's because they worry about being called bossy. We need to tell them it's okay to be ambitious. we need to help them lean in Words matter. Let's just ban the word bossy. and encourage girls to lead. To be strong and be ambitious. Listen to your own voice. There are no limits. Dare to be you. You can change the world. Let's ban bossy. Be brave. Be you. Ban bossy. Join us to ban bossy. I'm not bossy. I'm the boss. Encourage girls to lead. Take the pledge at banbossy.com. Não tinha me dado conta que a minha infância foi um pouco assim. Alguém aqui falou, e me perdoem que eu não consegui guardar o nome, que a gente chegou e vocês já estavam no meio do painel, lamentavelmente não peguei o começo, mas você falou ontem, né? E tem a ver com o que acho que era a jornalista falou. Nós somos 52% da população. e nós 52. geramos. E meus pais, nós somos em quatro filhos, né? Eles estudaram bastante para educar, né? Então eles estudaram bastante para falar, escuta, olha só. A gente não pode, a gente fala de criação, a gente fala de empreendedorismo, a gente fala de vamos vencer e tudo mais, mas vamos começar isso de criança. Porque quando uma criança, ela é ilimitada, gente. Ela é ilimitada. A gente começa a colocar limites quando você vai crescendo. É assim que acontece. Quando você olha uma criança, quando você fala um não, né, você está lendo uma criança e falando não, o não ele diminui a possibilidade de criação. Isso desde pequeno. E aí, voltando um pouco porque do vídeo, né? O que acontece com o vídeo? Eu fui chamada de mandona o tempo todo. O tempo todo. Então, por exemplo, eu quero levantar para falar. Eu vou levantar para falar. Isso é legal. Isso não tem nada de mais. O microfone Você quer dela tocar tá uma funcionando? pessoa, você quer se apaixonante, você quer... Mas, de repente, se o homem fizer isso... Péssima escutar a própria voz, né? Se o homem fizer isso, de repente, nossa, e tal... Mas por quê? Eu sou mandona? Não, eu não sou mandona, eu quero ser líder. Eu não acho que tem limite. Eu acho que é possível, e eu acho que é de dentro para fora. Falando agora... Agora, falando quem é a Roseli, né? A Roseli veio faz 5 anos que ela veio para São Paulo. O que eu sou? Vou me definir, talvez ela não concorde necessariamente, mas eu sou empreendedora, executiva, investidora e advogada. Essa é a minha... Vou contar um pouco por quê. Eu sou empreendedora, a gente tem um escritório que tem 4 anos, quase 4. Amo. Eu sou vice-presidente jurídica concomitante do Buscapé Company, então, Latam. Então, portanto, sou uma executiva, consigo fazer as duas coisas, não terminou. Eu sou investidora anjo, eu invisto com investidores anjo homens, investidores anjo mulheres, portanto. Então, essa é a terceira. E a quarta, eu brinco de advogar, né? Que é uma coisa que eu gosto muito, que eu acredito que seja um meio. Ele não é um fim, ele é um meio, ele é maravilhoso, porque você consegue realmente originar negócios e você tem a visão de falar, acho que não, hein? Essa sua ideia é maravilhosa. Acho que precisa ir um pouco mais para cá, porque acho que isso não pode. E aí, voltando um pouco para finalizar, um dos maiores aprendizados foi quando eu entrei na sala do Romero. Eu estou no Buscapé desde 2009, e eu entrei na sala dele,
nos primeiros dias, ele falou... e me impactou muito, eu falo no escritório, falo para as pessoas, o não eu já tenho. Porque é o seguinte, né? Você sabe como é que advogado forma. O não é super fácil falar. Tudo é não, tudo tem risco. Não pode? Não dá. Acho que não dá. Acho que não dá de novo. Então, tá, isso aí é óbvio. Isso aí, um advogado para falar para você, isso é muito fácil. Ele acha um monte de risco. Isso aí... Tá, isso eu já tenho. E aí, falando um pouquinho, que é esse meu contato com o mundo tecnológico. Foi muito legal escutar você falar. Parabéns, viu? Que assim, essa fusão, essa união, essa troca do mundo tecnologia, que acorda de um jeito e vai dormir do outro. Quando você faz parte de um jurídico e de empresas de tecnologia, isso é muito comum. Você levanta de um jeito, está preparando as coisas de um jeito, você está dormindo de outro. O direito está acostumado muito com isso, né? Porque se o direito naturalmente regulamenta fatos pretéritos, ele já está atrasado por natureza. Imagina naquilo que realmente está evoluindo o tempo todo. Então, assim, é um desafio, e conviver com pessoas como o Romero e outros clientes que a gente tem, enfim, e pessoas e vocês, e empreendedoras, isso traz a maior riqueza que o ser humano pode ter. Então, é isso. Essa é a Roseli. Super! Nath, quer falar um pouco de você? Fala um pouco de mim. Aí acho que a minha história entra um pouco mais no tema, que é a parte global. Parte global, exato. Eu também sou advogada, empresária, empreendedora, investidora, sócia da Roseli. Sócia da Roseli, com muito prazer. O que talvez me traga para o front global é o fato de eu ter trabalhado em grandes escritórios, trabalhado em operações internacionais, só que, em determinado momento da minha carreira, ter percebido que o mercado brasileiro carecia de profissionais de qualidade, que entendiam instrumentos mais sofisticados para propiciar o crescimento de empreendedores. Com isso na cabeça e obra do acaso, na verdade, até hoje eu não sei explicar o que aconteceu, eu simplesmente cheguei um dia no escritório e falei, estou indo embora. Eu reencontrei os irmãos da Roseli, que eram amigos das antigas. Eu não acredito no acaso, tá? Também não. A gente tomou um café, eu não sabia exatamente o que eu Cheguei queria. atrasada, correndo, enlouquecida, falei, comi metade das palavras, errei outra metade e ela mesmo assim conseguiu me entender. Não sei, alguma coisa aconteceu lá, né? E eu estava ali pensando, né, onde melhor eu ia empregar os meus recursos, mas, por outro lado, conseguir me sustentar, considerando que a minha formação era de advogada. Não sei programar, nada. Nem Excel eu apanho. E aí, conversando com ela, eu senti que tinha bastante sinergia, né, como você falou, quando a gente se conheceu. E aí, enquanto eu ainda estava pensando, ela me liga. Eu falei, nossa, mas já? Então, eu sei que você ainda está pensando, mas estou precisando de uma ajuda. Você está decidido aí? Mas vem aqui, filha, tem umas coisas, então, tem uma operação, vamos aí, né? Movimento. E comecei freelar 1, freelar 2, freelar 3, madrugando, final de semana, enfim. Eu falei, Roseli, acho que, enfim, agora eu estou exclusiva sua, vamos conversar. Sou uma freela exclusiva. Acho que existiu uma exclusividade, acho que realmente não faz mais sentido. Sim, e aí naquela época era um escritório pequeno, começando, já com bastante potencial. Tinha ali a interação com o Buscapé, que foi muito interessante. E, por outro lado, uma demanda represada de clientes internacionais. E eu já com aquela bagagem, enfim, comecei sozinha, saindo de um escritório que tinha o especialista na vírgula, o especialista no ponto, o especialista no outro, e falei, bom, então eu vou ter que dar um jeito de responder, né? Eu já tinha um conhecimento bem genérico. E, conversando com um amigo, pedindo opinião de um parceiro, enfim, consegui apresentar um escritório full service de uma pessoa só. Empreendedor, não é isso? De forma responsável, obviamente. O negócio deu certo, com o tempo eu consegui expandir a equipe, trouxe os especialistas para ficar mais tranquila, porque às vezes eu tinha que entrar em conference call, enfim, e aí vinha o regime, o lucro presumido, real,
Aí eu, ai, meu Deus, eu sou advogada de direito empresarial. Essas coisas eu já aprendi um pouco mais tendo que improvisar. E agora eu viajo constantemente e a gente acabou criando uma prática interessante do in-business em Brasil, que tende a crescer. Os nossos clientes nacionais também são bastante interessantes. E agora o que a gente está vendo é uma ponte entre Brasil e mundo para trazer investimentos para startups brasileiras. Já fiz uma missão para Londres que está tentando levar empreendedores brasileiros, tem até um visto de empreendedor lá, para levarem suas startups para globalização, ao invés de escolherem o Vale do Silício. Tem muita coisa interessante e o mundo olha com carinho para o Brasil. Acho que é interessante falar, desculpa se eu não estou tomando um pouco da... Fica tranquila, mas, Roseli. Um modelo interessante que você pode ver é que, às vezes, porque como nós empreendemos, o escritório começou com 2 pessoas, eu mais um, depois logo veio a Nath, hoje ele tem quase 70. Em 70. Anos, 70. Elas são poderosas ou não? Não, eu acho que é o todo que faz. Tanto que o nosso nome não tem nem cruz, nem o Pringler. Não precisa, não é o cruz. Pringler é meio difícil de falar. Mas não foi esse o principal motivo. Foi porque a gente acredita no todo. Mas, assim, eu nem lembro porque eu interrompi, porque eu já fiz vários vírgulas. Estou tentando voltar, porque eu interrompi. Lembrei. Porque, ainda bem que foi rápido dessa vez. O que eu acho interessante é que, como aparecem cada vez mais pessoas, e o fato, acho que, da experiência da Natasha, uma das pessoas mais fantásticas que eu já conheci, e o fato de eu conviver muito com 4 anos no Buscapé, eu acho que é bastante para as aquisições, para o formato nosso de aquisição de companhia, que teve um período de muita aquisição, convivência com a tecnologia. E a hora que começaram a chegar, né, as startups, os empreendedores, a gente fala, mas nós também somos. Então, como é que você consegue ajudar, né, porque a parte jurídica ela é necessária. Eu diria até que é um mal necessário, se a gente pode chamar de mal. Mas é necessário. E, às vezes, ele realmente vai direcionar para você, de fato, crescer, para você ter mais investidores, para conseguir você fazer o seu roadshow de uma maneira mais concisa e num intervalo menor de tempo. E aí a gente fala, puxa, mas talvez a gente queira investir em você. Acho que eu posso trocar serviço jurídico por uma coisa. Então, a gente criou também um modelo de que diversifica nós duas como investidoras, além do business, obviamente, do mundo jurídico, mas de outros que a gente já tem. A gente já investiu em 5, nem lembro, 4, 5. Mas não só isso. A gente vem aí num processo de entender o que é o mercado jurídico, entender quanta ineficiência existe. E, em paralelo, a gente está desenhando, e, quem sabe, ano que vem a gente finaliza sistemas próprios para que a gente consiga melhorar o nosso atendimento, produzir o que é repetitivo e não deve ser diferente de forma mais eficiente, para concentrar esforços nas questões estratégicas dos clientes. Então, a gente acredita que ainda há muito a empreender na advocacia, na forma de gerenciar o atendimento aos clientes. Esse é um espírito empreendedor, é você olhar o mercado onde vocês atuam, olhar quais são as deficiências e pensar nisso como oportunidade de negócio. Vocês foram de 2 a 70 pessoas em 4 anos. Quase 4 anos. Quase 4 anos, viraram referência no mundo de startups, no mundo de tecnologia, como um dos mais bacanas escritórios, não só aqui no Brasil, mas fora do Brasil também. Então, acho que isso é super respeitável, super. Camila, quero ouvir um pouquinho de você o seguinte, assim, você sempre foi menina no meio de um monte de meninos. Eu lembro de várias frases de você falar que a forma como até a faculdade, como que as pessoas se tratavam. Queria que você falasse um pouquinho disso, desse seu universo, e falar um pouco dessa experiência que você teve fora, por que você teve que voltar para o Brasil e como você vê essa sua ligação com o mundo de fora e a importância disso para as empreendedoras, de ter essa visão um pouquinho de fora aqui do Brasil. Então, acho que a primeira resposta, todo mundo sempre vem com aquela pergunta bem clichê, tá, mas como que é ser mulher na tecnologia? E eu, até então, não tinha uma resposta definida. Eu, sei lá, não, a gente vai dando um jeito e tal. Mas eu acho que, de um ano para cá, eu comecei a analisar isso com mais crítica. E eu acho que ser mulher na tecnologia é andar com um holofote na cabeça.
Para mim, é exatamente essa a imagem que eu sentia. Só que isso tem 2 caminhos. Tem um lado bom e um lado ruim. Eu não posso deixar de pensar que ter esse holofote na minha cabeça me faz um role model, que hoje eu me sinto super orgulhosa de poder mudar a vida de 500 meninas sem nenhum tostão, só no vamos conversar, vamos ser mentora, eu vou te apresentar para essa mulher que é incrível. Então, ter esse holofote na minha cabeça foi muito importante para eu conseguir acelerar esse processo de virar uma role model, de poder atingir todas essas meninas no Brasil. Eu não acho que eu teria conseguido sem esse holofote. Mas, ao mesmo tempo, principalmente quando você tem 18 aninhos e não sabe nada, foi muito difícil para mim. O meu primeiro ano de faculdade foi muito difícil. Tanto que a gente tem uma das piores das estatísticas que mais mexe comigo, é que a gente até tem uma entrada... É pequena. Em ciência da computação, são 7% de mulheres só que entram na área e 79% desistem no primeiro ano, porque a maioria dos meninos estava lá já tinha feito técnico e eu, por exemplo, apesar de saber que queria mexer com tecnologia, não tive incentivo para ir fazer técnico. Não era chamada para, vamos arrumar o carro aqui com o papai, só os meus primos, e eu ficava doida. Porque ele falava, não vem aqui, filha, que você vai se sujar. E eu, tipo, cara, vocês estão cobertos de graxa até o pé. Qual é o problema? Por que eu, que sou menina, não posso me sujar? E a gente vai reverberando essas imagens. Então, foi bem complicado no primeiro ano da faculdade conseguir sair dessa curva, porque depois do primeiro ano eu já estava... Cala a boca, não enche meu saco. E eu já tinha maturidade suficiente. Eu já tinha maturidade suficiente para enxergar aqui. Na verdade, não era que eu não pertencia àquele lugar ou que eu tinha mais dificuldade para aprender aquilo aqui. Aqueles meninos já estavam fazendo aquilo desde os 10 anos de idade. E eu tinha começado com 17. Então, eu acho que a primeira parte da resposta é essa. Ser mulher na tecnologia é andar com holofote. Eu acho que hoje, no momento que a gente está vivendo, ser empreendedora também é viver com esse holofote na cabeça. Então, vamos usar esse holofote para o lado bom. Vamos desfilar na passarela bem linda, debaixo desse holofote. É isso tá mesmo. Bom? Eu acho que é por aí. E sobre essa experiência ponte internacional e a ponte com o Brasil. Quando eu acabei a faculdade, só 3 pessoas se formaram, né, no período ideal. E eu era uma delas. E aí, eu recebi um convite para ir trabalhar fora, numa grande empresa. Não é um segredo. Eu fui fazer estágio no Google. Ai, Mari. Não é um segredo. Não é um segredo. Eu fui para lá porque eles fazem bastante captação, e eu acho que é uma estratégia de recrutamento bem bom. Pegar o universitário que está com sede de fazer coisa, de mudar o mundo, ir lá e confiar e apostar um pouco nele. Talvez a curva, logo no início, demore um pouquinho para acelerar, mas depois que foi, essa pessoa rende muito. Então, acho que é uma boa estratégia de recrutamento, inclusive. E aí, eu fui fazer estágio lá, só que eu deixei o Technovation aqui, que era o meu baby, no Brasil. E aí, eu acordava às 3 da manhã para fazer reunião e não sei o quê, e você ia com contrato de 3 meses. Né? E aí, todo mundo, nossa, minha mãe quase me colocou para fora de casa quando eu falei que eu não ia aceitar nenhuma proposta de full-time. Falou assim, filha, você é doida, você tem 21 anos, está onde todo mundo quer, e você vai falar não, você vai virar as costas. E aí eu lembro que eu também fiquei meio tipo, meio tenso, né? Mas era meu sonho voltar para cá e fazer isso. E eu precisava testar. A minha sensação era que eu nunca mais ia ter a cabeça que eu tinha e a liberdade que eu tinha de ter 22 anos para fazer isso. E se desse errado, tipo, ok. Você tem 22 anos e você pode errar. Não que você, conforme a vida vai passando, mas a gente vai criando outras responsabilidades. Você tem mais boleto para pagar, você tem uma infinidade de outras coisas para fazer. Boletos. E aí eu decidi voltar para o Brasil para fazer o Technovation, para tentar fazer acontecer, para mudar a educação no meu país e dar propósito por trás da tecnologia, porque eu acho que, assim como a Roseli falou de advocacia, eu vejo tecnologia não como um fim, mas como um meio. Eu acho que essa é a grande diferença da visão dos homens e das mulheres em tecnologia. As mulheres, às vezes, não se identificam porque elas acham que elas vão ficar só programando e aquele é o objetivo final. Mas eu vejo tecnologia como um meio de fazer qualquer coisa que eu quiser. Eu acho que é impossível, não existe outra ferramenta onde eu consiga atingir
500 meninas no Brasil inteiro. Ou ontem, a gente estava lá no Google, a gente atingiu mais de 1.600 adolescentes do ensino médio. A gente ensinou eles a programar para eles resolverem os problemas deles. Eu não vejo outra ferramenta que me dê esse poder. Então, eu acho que é um pouco dessa visão de que o Vale me trouxe. Eu não acho que eu teria essa visão de que falhar é incrível, de que a gente tem que colaborar, de que é possível, sim, com 22 anos, fazer um negócio seu e empreender. Eu acho que se eu não tivesse tido essa experiência, não tivesse colocado o pezinho lá, talvez demorasse um pouquinho mais para isso catalisar dentro de mim. Então, acho que foi muito importante para mim essa experiência internacional, mas hoje eu não me vejo largando tudo que eu construí aqui no Brasil, porque eu acho que a gente tem uma capacidade incrível de empreender e resolver os nossos próprios problemas, assim como os problemas globais. Eu vejo que a gente tem um perfil muito bacana para o empreendedor. A gente já está acostumado ao se vira nos 30, a tomar uma decisão mais rápida. Eu vejo... E quando você vai lá para fora, eu tinha muito síndrome do impostor, que talvez muitas de vocês já conhecem. Mas eu nunca teria aplicado para essa vaga, e eu fui até o último momento achando que eu ia ser o cocô da equipe. Tipo, nossa, a menina acabou de sair da faculdade, tem 21 na época, tem 21, nunca trabalhou numa grande corporação, eu vou ser, com certeza, o lanterninha da equipe. E aí, quando você chega e você vê que, se você tiver vontade, você consegue ser o protagonista, ser o atacante, muda tudo. Então, eu acho que a gente tem que enxergar isso também, que a gente é muito poderoso, que, enquanto brasileiro, a gente tem que ter muito orgulho disso e lutar. Que demais, é isso aí. Não é demais? Adoro a história da Camila. Meninas, tem uma... Eu acho que... Trocar o microfone? Claro, trocamos de quem? O meu ou do... Eu sou super delicada. Elas falaram assim, bem devagarinho, e eu... Trocar o microfone. Obrigada, viu? A louca. Além da questão internacional, que eu acho super importante, acho que vocês têm uma experiência que pode passar para todas as empreendedoras que estão aqui, porque a gente ouve muitas histórias de dificuldade de sociedade. Né? Eu acho que concordam, meninas, assim, a gente sempre fala dessa questão de dificuldade. Todo mundo acha uma sócia, né? Não, uma sócia, assim, quando eu vejo a Roseli e a Natasha trabalhando, é uma coisa louca, parece que elas são assim, quase uma única pessoa, vão falando, outra complementa, outra vai assim. Como construir isso numa empresa de 0 a 4 anos, com 70 funcionários, ou seja, vocês explodiram, né? A empresa de vocês explodiu no bom sentido, cresceu absurdamente. O que vocês aprenderam? O que vocês podem ensinar para todas nós aqui de como fazer isso, né? Porque não é fácil ter sociedade, não é fácil trabalhar junto, e principalmente na situação que vocês viveram, né? Essa pergunta, eu adorei que você fez, porque eu estava louca para falar. Mas, assim, e é verdade, porque eu falei isso no carro para a Natasha. Se ela não perguntar, eu vou me permitir falar. Mas, assim, eu acho que, antes de falar da sociedade, que é um negócio de extrema importância, que depois tem muita relação com investir em startup e com empreendedorismo, mas deixa eu falar um pouco de uma coisa que você falou. Eu acredito o seguinte, eu visualizo as coisas, eu não sei como vocês são, mas vem de dentro para fora. Em primeiro lugar, é você com você mesma. E saiba disso. Acredita, mas acredita profundamente. Porque, acredito. Tá, não. Eu acredito. Isso é diferente. Aí você olha e fala assim, gente, sério, isso desde uma aceitação oral que você vai ter que fazer, isso desde convencimento de um ministro, isso desde de uma relação com a sociedade, com uma relação de amizade, amor, carinho, admiração, 50% já foi. Porque você mesma visualizou isso e visualiza mesmo. Olha, eu vou conseguir. Então, acho que essa primeira coisa é uma coisa que a gente tem que ter para qualquer coisa na vida. É uma coisa que sempre me pautou, sei lá. Uma coisa que eu realmente acredito. E vi acontecer na minha vida várias coisas. E aí é o seguinte, mesmo quando você fez tudo isso, e que hoje aconteceu comigo, e que você vai cair. De vez em quando você vai cair. E, às vezes, o tombo é feio. Feio, de muita responsabilidade. Feio, dói. E vai doer. Mas sabe o que você vai fazer? Vai, alguém falou aí. Vai levantar. E vai levantar melhor ainda. Sabe por quê? Porque certamente você aprendeu. E isso dá uma força, dá uma dignidade, dá um negócio tão forte que você levanta muito melhor. E você fala, agora eu vou vencer. Então, acho que isso
É algo que depende da gente. Alguém falou alguma coisa? Isso. Resiliência, isso aí. Eu acho que essa é uma das características muito importantes, independentemente do que você se propôs a fazer na sua vida. Então, acho que isso é uma coisa muito importante. Aí, tem coisas, não é por acaso, eu tive muita sorte na vida, eu acho, por inúmeras coisas, né? Uma delas é encontrar, até me emociono. Ah, que lindo. Nossa, gente, emocionou até demais, né? Devia ser só um pouquinho. O que acontece? O que eu acho? Eu acho que a essência, se você acredita, se você vai dedicar muitas horas da sua vida, eu não sou casada, eu não tenho filhos, apesar de querer, trabalho, sei lá, 14, sei lá quantas horas por dia, às vezes tem final de semana, feriado, dia santo, porque eu quero realizar, eu realizo, e me dá prazer, me dá emoção quando eu realizo alguma coisa, quando eu consigo alguma coisa. E o dinheiro, ele vem depois. Ele sempre tem que vir depois, e ele vem. E ele vem. Só que, quando você encontra uma pessoa que tem a mesma essência que você, essência, não forma. Essência é diferente de forma. Como vocês podem perceber, nós somos, vocês não viram ainda, mas é bem diferente a forma. Não, eu não sei o que dá várias interpretações. Eu estou com medo das interpretações. Vários balões aí, que eu vou furar todos. Mas, assim, olha, a essência é a mesma. Eu olho, eu sei, é um negócio impressionante. E eu acho que vocês buscarem, vocês que estão empreendendo, empreendedores, portanto, investidores, executivos, né? Você conviver, assim, empresa... joguinho sempre tem na vida, mas, sabe... Você buscar a essência, puxa, eu acredito no que ele está dizendo. Eu acho que você buscar uma companhia, você buscar uma empresa para trabalhar que fala, eu acredito nessa essência. Pô, isso faz toda a diferença na tua vida. Você não vai concordar com todas. Você vai buscar uma pessoa para falar, puta, tive uma ideia, eu vou executar, tá, mas eu preciso... Pô, a pessoa que você vai escolher, gente, para dividir tudo isso com você, pô, tem momentos que ela fala assim, né, errei. Primeira coisa, eu falei, cara, putz, errei. Pô, não, desculpa, isso não tem problema, gente. Só que porque a essência é a mesma, você fala, pô, estava um dia difícil mesmo. Então, você vai passar por isso. TPM. Não é mil maravilhas, né, Nath? Mas, assim, passando tudo isso, eu falei, é a melhor sócia que eu poderia ter tido. Eu falei, eu só vim primeiro por acidente ter fundado o escritório. Mas depois que chegou assim, e também sou mais velha, e também tem 15 minutos. Então, encerrando o assunto, puta, é a melhor sorte que podia ter tido. Eu acho que a gente tem sucesso porque somos duas e mais, porque hoje somos 70 pessoas e porque a gente acredita na filosofia que a gente construiu no escritório. Então, acho que se vocês puderem, eu e a Nath à disposição para falar, para vocês conhecerem o escritório, para vocês falarem com a gente, para vocês estarem buscar pé, whatever. Então, enfim, é isso. São valores de vida que eu acho que é super importante para você ter numa sociedade, porque assim não significa necessariamente uma amizade. Você pode ter um amigo, mas não tem os mesmos valores de vida. Não significa que os valores deles são ruins e os seus são os melhores. São diferentes. Então você tem que procurar pessoas essa questão da essência que tenham os mesmos valores que vocês. Eu tenho muita vibração. Então quando as pessoas falam, eu falo assim, puxa, às vezes você convence pela sua vibração. Calma, não vibra tanto, de vez em quando, tá meio, né? Vibrar também foi um negócio não muito legal para falar. Péssimo. Inclusive, ela reconhece, quem não percebeu, pescou agora. Eu bolei uma técnica. Ela faz assim. E aí, quando eu preciso de uma coisa mais calma, assim, mas você fala, daí putz, Nath, e aí? Acho que é assim. É verdade. Então, você encontra o balanço. Eu começo, né? Roseli. Roseli. Uma é mais calma, a outra é mais vibrante. Acho que... O interessante da diferença de forma é que quando você vê, você também está com algumas características da outra. Então, eu era muito mais calada do que eu sou, apesar de vocês já terem percebido que eu sou mais calada que ela. Você já só fala demais. E, às vezes, a gente está falando, enfim, conversando com o cliente ou em algum lugar com alguém, e aí eu começo a falar. Ela fala, deixa eu falar. Não aconteceu isso. Falei, nossa, o que aconteceu comigo? Efeito Roseli. E, às vezes, eu entro na sala dela, está ali ouvindo uma música, tranquilinha. Eu fiquei mais calma. Você vai pegando um pouco, eu acho que isso que é legal. Uma pega a calma da outra e a outra pega a vibração, a aceleração, sei lá. Meninas, como nós temos mais, agora, quase 10 minutos, se vocês tiverem pergunta, eu permito mais 3, 4 perguntas no máximo, e depois a gente, para a Camila, para a Roseli e para a Natasha, depois a gente faz umas considerações finais aqui e a gente encerra o painel da manhã.
As meninas estão indo aí com o microfone. Procurem fazer perguntas e não tratados. Tô brincando, vamos lá. Bom, eu sou a Estela, algumas aqui já me conhecem do Café de Empreendedoras da Ana. E eu queria fazer uma pergunta-comentário, que assim, a Camila, né, ela tem 22 anos, e ela é assim, uma super inspiração para mim, porque eu tenho 16 e também estou montando minha empresa e tudo mais. E uma coisa que ela fala, que toda palestra que eu vou, eu observo muito, não palestra dela, mas assim, de pessoas mais jovens, é que a gente acaba meio que indo para dois lados. Ou a gente faz tudo, ou a gente não faz nada, porque acredita que a nossa idade é uma limitação. E eu queria fazer um comentário que, assim, não existe limitação independente da idade que a gente é. Pode ser eu com 16 ou com 60. Porque, assim, cada etapa da vida a gente aprende uma coisa diferente. Quando a gente é bebê, a gente aprende a ter emoção, a expressar o que a gente sente. Sim. E parece que quando a gente vai para a fase de infância, a gente tem que perder isso. A mãe fala, não, para de chorar, agora você já sabe o que é falar, então fica na sua. E eu acho que não é assim. A gente chega na infância e a gente aprende a observar, mas parece que chega na adolescência e aprende a focar num lado só e a controlar toda a emoção que a gente aprendeu a ter quando a gente era bebê. E parece que, na adolescência, quando a gente está mais forte, que é a minha fase, que a gente quer fazer tudo, vai para a próxima etapa e aprende a reter isso, a não discordar de nada, a aceitar, a ser conformista. E eu acho que é muito importante a gente aproveitar cada fase que a gente passa e saber o ponto mais alto disso. Por exemplo, eu, com 16 anos, meu ponto mais alto é que eu posso errar à vontade, igual Sim. a Camila falou. Eu posso quebrar a cara, e eu acho isso muito legal. Eu acho que, assim, o que eu queria perguntar, que eu acabei falando... Depois desse tratado... o que eu acabei de... o que eu queria perguntar para a Camila é como que ela enfrentou isso quando ela era mais nova, não só no meio dos meninos, que ela falou bastante nisso, mas como pessoa jovem, chegar e se colocar na frente de todo mundo num patamar um pouco mais alto. Como que ela se enfrentava assim com ela mesma e não... em relação às pessoas de fora. Legal. Eu falei um pouco sobre a síndrome do impostor e eu li todos os livros possíveis disso e de feminismo. Foram as duas coisas que eu acho que minha formação está aí no meio. E eu li todos os tipos de feminismo, desde clássico até radical, assim, todos, porque eu achava importante conhecer. Sei lá, posso não concordar, mas defenderei até o final que você pode falar, o que você quiser. E a síndrome do impostor, eu acho que é um tópico que é muito legal você estudar, principalmente se você está empreendendo em tecnologia. Porque eu sempre dou um exemplo. Alguém já viu job description de coisa de tecnologia? É tipo 5.000 frames, umas 3 linguagens, 5 anos de experiência e 5 línguas. Tipo português, inglês, espanhol, alemão e russo. Tipo... É óbvio que você não vai preencher todos aqueles requisitos. E tem várias pesquisas que falam, mulheres leem 30%, homens leem 30%, já nem leem o resto. Tipo, o resto eu aprendo. Beleza, vou aplicar. A mulher só aplica depois de 70%, 80% dos requisitos preenchidos. Então, a gente tem uma pressão muito grande, principalmente tecnologia, que é um mundo meio cruel, nessa velocidade de requisitos. Então, a minha dica, eu não vou ficar falando sobre a síndrome do impostor, mas vale muito a pena ler, pesquisar sobre isso, porque uma vez que você identifica, você consegue começar a ativar gatilhos para falar, tipo, cara, por exemplo, eu nunca iria sozinha aplicar para um estágio no Google. Só que uma pessoa me ligou e falou, cara, você se formou entre os 3 melhores alunos da melhor faculdade do país, por que você não ia aplicar? E aí você pensa, se pá, eu tô me boicotando. Entendeu? Se pá, eu tô errada. Porque que todo mundo acha que eu sou capaz e eu não me acho capaz. Tem alguma coisa, tem cagada aí, entendeu? Então vai estudar isso, que é muito legal. Tem cagada aí, é ótimo. Tá gravado, tá perfeito. Tô brincando, Camis! Depois do que eu já disse, esquece, a sua tá suave. Eu só tenho um comentário mais. Você falou de idade, a gente mexe bastante com middle school, fundamental 2, ensino médio e o primeiro ano da faculdade. Então, a gente vê meninas brasileiras, indianas, africanas,
com 15, 16 anos, começando negócios que o governo reconhece. Depois, se tiver tempo na minha consideração final, eu conto uma história para vocês. E eu também vou chorar para não te deixar sozinha chorando aqui na frente. Porque eu sempre conto a história e eu começo a chorar. Tipo, na frente, palhaçada, assim, sabe? Chorar mesmo e não conseguir falar. E eu acho que é um pouco disso que me motiva. É esse tipo de exemplo que me motiva a falar... Tá, eu tenho 22 anos, mas se eu acho que eu estou conseguindo tirar resultado daquilo, dane-se. É isso aí. Tem mais uma pergunta aqui? Pergunta, né? Pergunta. Bom, eu sou a Clávia, eu sou designer e eu não trabalho em nada com tecnologia, mas eu tenho algumas ideias e vontade de chegar nessa área. Embora meu marido seja de tecnologia, ele vive dizendo, não, isso dá trabalho. Ah, não, isso é difícil. Dá trabalho. E aí eu fico olhando para ele, sim, mas eu não conheço nenhuma empresa que tu não tenha trabalho. Só que eu não sei por onde começar. Onde vocês indicam para quem não é da tecnologia, mas que tem vontade, que tem uma ideia, que acredita, né, ou acreditar, e que quer fazer alguma coisa diferente, que vê um mercado, por onde começa? Querem falar? Quer que eu falo, meninas? É programming, assim? Tipo, você quer aprender a programar? Eu acho que isso é meio difícil, mas se tiver que aprender... Não é. Não é. Eu sou designer. Não é. Mas depois a gente pode conversar. Você conversa comigo que eu... Acho que um bom começo é você entrar, por exemplo, seguir o blog da Camila, Mulheres na Computação, certo, Camis? Rede Mulher Empreendedora, participar de eventos da área que você está querendo empreender, que é da área de tecnologia, ir para campus. Essa semana acho que tem o Comic Con, é isso? Que é muito louco esse evento, mas é mais para gamers, né? Mais para gamers. Enfim, começar a participar mais desse universo. Isso faz todo sentido. Roseli, quer complementar? Não? Eu ia falar que eu acho que você tem que ter uma ideia. As ideias elas são maravilhosas, várias pessoas têm. Aí você tem que ver como é que você realiza. E aí tem várias etapas para a realização. O estudo de mercado, aonde está, e aí precisa detalhar um pouco mais. Então, talvez você conseguir falar com a gente depois. Eu acho que elas são muito mais indicadas, propriamente, do que nós. Mas, enfim, a gente também investe em empresas. E a gente está à disposição. Então, para você descer um pouco mais... especificar um pouco mais. E não necessariamente você precisa dominar a programação, saber de tecnologia. Às vezes, você encontrar um parceiro que tenha o mesmo objetivo que você e complemente trazendo, vale mais do que você perder aí um tempo e recursos, não digo perder, mas investir um tempo e recursos para chegar em algo depois. Tinha mais uma pergunta aqui. Vamos, acho que mais duas. Então, a última lá em cima. Tem uma última lá em cima, ó, com a mão levantada. Faz essa aqui, a última, e a gente encerra, senão vocês vão me... Pode falar. Pergunta. Olá, bom dia. Eu sou produtora de eventos, eu tenho uma agência de publicidade e marketing. E eu tenho uma atividade muito forte na internet, eu posto muita coisa, então eu tenho a minha empresa bastante ativa na internet. E roubaram o meu logo, estão usando o meu nome e meu logo para fazer um trabalho. É uma consultoria. Né? E, assim, eu queria saber se existe alguma especialidade em pequenas empresas, algum lugar onde a gente procura algum tipo de acesso jurídico, porque eu não faço ideia o que eu tenho que fazer para ver isso, porque eu sou uma microempresa. Acho que é algo bem específico, mas eu não sei se registrou ou não, se você enviar o registro da marca, como é que está tudo isso. E isso, dependendo de como for, é rápido de resolver, inclusive com possibilidade de indenização. Mas precisa conversar, precisa entender o seu caso especificamente. Se você quiser, e tudo bem, obrigado pela sua pergunta, a gente conversa depois. Mas a gente precisa de mais detalhes, certo, Nath? Mas a gente não tem um lugar assim onde um microempreendedor... Ela está registrada? Acho que a gente pode falar isso depois, só para não... Mas aí claro. É a sua pergunta. Na internet é muito comum isso. A consultoria é mais específica. Ela é mais específica, mas a gente fala. Tem uma pergunta lá atrás, que é a última. Oi, meninas. Meu nome é Renata. Primeiro, muita gratidão pelo discurso de vocês todas, Ana, sempre, que empodera realmente a gente, emociona a gente também. E eu queria saber, principalmente pelos dois casos, vocês vivem num mundo majoritariamente masculino. Como é para esses homens lidar com vocês tão empoderadas desse jeito? Porque deve ser essa é boa. Essa pergunta é boa. Ó, duas coisas. Eu não sei se eu posso começar falando, mas... Deixa eu falar uma coisa muito legal. Seu nome é?
Renata. Eu acho que a gente tem que se provar ainda mais, mas a gente não pode deixar, e aqui falando, tomara que não tem, não. Tem homens, né? Tem alguns. Mas, assim, eu acho que a gente não pode demonstrar muito isso, a gente tem que acreditar na gente. Mas o que duas coisas aconteceram comigo, tem inúmeras, mas duas aconteceram, que foi quando, na mesa dos VPs do Buscapé, era engraçado, porque eu sou a única mulher, né? Nas reuniões também de coisas, sou a única mulher. Então, tem algumas situações em que você fala, gente, mas por que eles estão indo para cá? Aí eles estão lá. Gente, não, eu sou uma pessoa de falar, né? Mas... Gente, não, né? Aí todo mundo olha e fala, é verdade. Aí você acalma. Então, eu acho que tiveram situações em que eu tive que me provar muito. E conviver muito com os homens, eu acho que é uma balança, porque eles também são muito racionais, objetivos, e eu acho que a gente consegue ser assim também. Acho que um pouco a gente precisa ser. Nós precisamos, a emoção continua vindo, ela é importante, mas a gente tem esse desafio. E como é que eu venci isso? Porque quando eu cheguei, sendo a única mulher, eu acho que as pessoas olham diferente, né? Tipo, é um bichinho diferente, é um bichinho, né? Diferente. Vai falar palavrão, olha pra você. Ah, não. E aí, convivendo carioca, porque tinha um VP que era carioca, e é carioca. E aí comecei, a gente sentava, parecia mesinha, antes era mesinha tipo de call center, porque todos os VPs ficavam na mesma, né? Então você olhava. E tem um que carioca, então eu falava muito palavrão. Gente, imagina, eu pego super, né? Puta que pariu, não sei o que. Falei, e ficava. Mas voltando para a sua pergunta, senão eu vou me estender, eu acho que a gente tem que tomar cuidado para não deixar com que a presença muito masculina nos intimide. Tem uma das meninas americanas, que agora eu esqueci o nome dela, especificamente, que ela falou, gente, eu entrei numa empresa, eu não lembro, acho que até está no vídeo, eu não lembro se foi agora eu não lembro. Mas ela falou, gente, eu fui numa empresa, e eu estou falando de uma diretora, né? E eu fui num cliente e, gente, eu não vi o banheiro feminino. Foi a Sherry, não foi? Que conta no livro. Eu não vi o banheiro... Eu não vi, o problema de lapso de memória e já loucura. E aí ela falou, poxa, como eu não vi? Quer dizer, isso eu vou entrar no masculino, independentemente de limpar, tudo e tal. Essa foi uma primeira experiência que eu tive, que eu acho que me enriqueceu muito conviver com homem, que eu acho que é importante a gente conviver. E segundo, foi no escritório, um dos clientes falou assim, Tatá, e o sócio homem? Ah, não tem? Tá tudo bem? A gente também fala palavrão, eu adoro charuto, né? A gente também pode fumar um charuto, não gosto de cigarro, mas tá tudo bem, tipo, não tem problema usar saia e vamos aí, entendeu? Eu acho que isso às vezes, em especial no nosso mundo de negócios, já tive situações em que eu levei comigo um advogado homem, num jantar com o cliente, saí para ir ao toalete, quando eu voltei, saiu o cliente e o advogado falou, ele me chamou para ir num puteiro. Eu falei... Essa parte, essa parte aí, existe a gostosa. Isso não tem como. Isso não tem como. Eu queria só... Eu acho que é um pouco de trabalho de evangelização. E é essa palavra porque é meio religião. Porque eu vou dar um exemplo. Quando eu entrei na faculdade, eu até conversei isso com a Mari ontem. Quando eu entrei na faculdade, todo mundo... Escutei diversas piadas, assim, tipo, você ia arguir nota para reconsideração, porque como era faculdade pública, era tipo um trâmite legal você pedir reconsideração da prova. E aí todo mundo tinha que ir na sala pedir... E, normalmente, eu só ia pedir quando eu tinha certeza que estava errado. Então, eu sempre voltava com a resposta certa, porque eu não ia dar a minha cara a tapa lá, entendeu? Então, eu voltava sempre com a resposta, tipo, ele aumentou minha nota. E todos os meninos, eu voltava para a roda e todo mundo falava, Camila, você é menina. Ai, que ódio. Você foi lá na sala dele. Enfim, no início, eu escutava quieta. Depois, só que o meu radar agora ele ficou meio, né, aguçado. E aí eu comecei a falar isso para ele e advogar mesmo, assim, com os meninos. E hoje, todos os meninos que fizeram faculdade comigo começam a falar de feminismo, você não sabe. Porque eu sempre uso uma frase, que feminismo é aquela estranha teoria de que mulher também é gente. Que não é queimar sutiã, que não é... Enfim. E eles... Às vezes eu estou do lado e eu olho e falo, nossa, quem que criou essa pessoa aqui? E eles falam... Nossa, você está sendo muito machista. E você ainda usou o termo feminismo errado, como se fosse pejorativo. Sabe o que é feminismo? Não sei o que, não sei o que lá. Eu acho que muitos foram criados na sociedade... Porque a sociedade que a gente está imerso é uma sociedade que reverbera esse discurso machista e que é a construção de gênero. Então, muitos não tiveram essa formação. Se a gente se predispuser a mostrar para eles, eu acredito muito no He for She.
Se a gente se predispuser a colocar, a ensinar, não é nem ensinar, a dividir, a colaborar, eu acho que a gente tem muito a crescer, porque no fundo, a gente é ser humano, né? Então, gente, eu acho que a gente consegue interagir de forma inteligente com os homens. E a gente consegue tirar porque a gente tem um... Eu não sei se chama de sexto sentido, que isso é meio clichê, né? Tipo, mas, assim, a gente tem um poder, um feeling, um poder de leitura, que se a gente souber usar, e dependendo do interlocutor, isso vale para qualquer coisa. Você vai conversar com o juiz, você olha, quer falar, não quer falar. Você vê o tipo, o cara de tecnologia, um cara é um family office, você vai dar uma coisa de family office. O que é? E a gente tem esse poder. A gente sabe que a gente saiba usar. E eu acho que é possível. E mais, se você acredita em você mesmo, você vai. Homem, mulher, não interessa. É ser humano, né? Acredite em você mesmo. Já me deram a placa do umas 10 vezes. Elas escondem e mostram só para mim. Vamos fazer o seguinte, meninas. O painel está uma delícia. Nem precisava de mim aqui. De imediato. Vocês são sensacionais. Queria 30 segundos de considerações finais, assim, meio comercial do Jornal Nacional, senão as meninas me esganam. E depois que a gente terminar aqui, eu vou encerrar esse período da manhã e a gente vai para o brunch. Camis, quer começar com você, com os 30 segundos finais? Pode ser, eu acho. Não vai ter tréplica nem réplica, não é que nem a... Depois eu conto as histórias, tem várias. Meninas? E eu não vou chorar dessa vez. Tá bom. Enfim, eu acho que a gente tem que acreditar no poder que a gente tem. E eu, particularmente, a minha luta virou mostrar que tecnologia é essa ferramenta que pode empoderar a gente, pode capacitar a gente a resolver qualquer problema do mundo. Eu acho que cada uma é capaz de achar uma luta que se identifique tão intrínseco que você vai fazer a diferença nesse setor. Então, acho que se a gente achar esse negócio que mexe com a gente no coração, na pele, que arrepia, que você começa a falar e você chora, porque é muita emoção, você vai fazer a diferença e o dinheiro vai vir depois. E você vai viver apaixonada e não vai trabalhar um só dia da sua vida, porque aquilo é prazer, é mudança. Então, acho que é isso. Acredito. Beleza. Rose, Nath? Bom, duas coisas. Acho que quando eu estava falando, eu vi duas pessoas que eu conheço aqui, que uma faz parte do time Neoló, então eu queria Carol. Então, uma salva de palmas para Carol. Uau! E uma pessoa que trabalhou com a gente, que trabalhou no Buscapé e que trabalhou no escritório, que é a Ju. Isso é muito legal, o que elas têm de empreendedorismo e o escritório tem. Então, que a gente queria mostrar uma apresentação, mas que eu vou ter que ficar em pé, porque eu não consigo. O mundo jurídico pode inovar. Acho que isso foi a coisa que eu não queria... Você tem 22, né? Por mais que eu tenha botox, faz aquela coisa toda, não exagerada, por favor, eu tenho 39. Então, tive que falar, né? Mas, assim... Não. Falei o 39 por... Desculpa, não foi para... Queria falar que você tá bem, né? Nada disso. Ou tal, não tal, tem os balões aí. Mas que é muito bacana ver como não tem idade, gente. Não tem idade. Não tem idade. Não tem idade. Né? E aí eu queria alguém queira interagir comigo. Como é que vocês acham, falando em 2 minutos, nós vamos me matar, como é que vocês acham que uma apresentação, ou quem já recebeu uma apresentação de história de advocacia? Institucional. Vai te apresentar. Vai lá, tanana. Como é que vocês acham que é? Quem me ajuda? Ajuda. Boa. Eu sabia que você ia falar isso, né? Já te vi também, esqueci de te cumprimentar. Mariana. É o seguinte, o cara tem um espaço do slide do negócio. Sabe o que o advogado faz? Não para. O cara fica daqui e aqui. Que foi esse negócio? Tá, a gente inova, então a gente queria apresentar como é que é a nossa apresentação institucional. E aí eu encerro e queria agradecer imensamente a oportunidade de estar aqui com vocês. O nosso lema é que a gente acredita que é necessário ter uma nova atitude em relação à advocacia, é sair do não e viabilizar, e a gente começa a apresentação com essa frase da Eleanor Roosevelt. Então, acreditamos que é um novo caminho, que começa com sim. Uau! Começa com sim. Nós somos deal makers, ou seja, vá, faça, aconteça, e a gente vai estar aqui no seu... Para te suportar, né?
Então, buscamos o sim em um mundo onde o não é dado. É aquilo que a Roseli falou, com criatividade e responsabilidade. Afinal de contas, nós somos advogados e precisamos ofertar segurança. A gente acredita que a advocacia ela não tem um fim em si mesma, a gente não cria um produto, a gente não cria um sistema, a gente simplesmente é uma ponte para que sistemas, prestadores, as pessoas se relacionem de forma os negócios segura, realizem, sem conflitos. Né? De forma segura. E é com cuidado, entusiasmo e atitude que a gente busca respostas práticas que concretizem as ideias no mundo real. E o resultado, ele não é do advogado. O nosso ego não está na frente. O resultado é seu. E com base na proporção de pessoas que nos recomendam, a gente fez uma pesquisa, foi muito bacana, 100% nos recomendaram, funciona. Uau! Isso aqui é um querido cliente, amigo nosso, que fez a gentileza de falar essas palavras. Depois a gente... E sejam bem-vindos. Esse aqui é o nosso time. Sensacional, meninas. Super. Nossa. Tem mais um. Volte -se. Sempre estar com a gente. A não ideia sai, não. Volta de novo. Fazer com que um escritório de advocacia seja a casa de vocês, ter uma proposta diferente, sem formalidade, do jeito que você é, com os problemas que você tem, nada empolado. Muito bom. Parabéns, meninas. Um prazer imenso, imenso, imenso ter vocês nesse painel.